Oi, gente! Vamos falar um pouquinho hoje da prova da FAMERP, né? A prova de física, sobre o exame da primeira fase, a parte de testes. E falando sobre física, as 10 questões que vieram aí para nós no vestibular desse ano foram bastante abrangentes, tá? Então a gente teve aí alguma coisa aí em torno de 40% da prova de mecânica, 20% da parte de elétrica, 20% da parte de termologia e 20% de óptica ondas, né? Uma prova bem clássica, inclusive quem já travou algum contato com a prova da FAMERP já deve ter notado que ela seguiu muito padrão dos últimos anos, né? Já em relação especificamente à prova, né, ela apresentou aí uma questão de cinemática bem direta, né? Tinha um pouco de continha ali com troca de unidades, mas enfim, tirando as contas, uma questão relativamente tranquila. Aquela segunda questão do cara puxando um fio com uma tração máxima de 520 newtons, né, que era a tração de ruptura da corda, perguntava aceleração, também é uma questão relativamente, né, meio que trabalhosinha e tal, com números, mas assim, não muito desafiadora do ponto de vista da aplicação das leis de Newton, tá? Finalmente, uma questão direta, sem continha, sobre a definição de um choque perfeitamente inelástico. Ele descrevia lá os carros batendo, enfim, você tinha que dizer se aquele choque conservava a quantidade de movimento, se conservava energia, enfim, o que acontecia com aquele choque. Direto, para quem já teve algum contato com esse assunto, sabe que a questão dependia diretamente da definição da colisão. Finalmente, uma questão um pouco mais trabalhosa de gravitação sobre o satélite geoestacionário. Essa sim deve ter dado um pouco mais de trabalho para os candidatos, porque embora não cobrasse do candidato nenhum tipo de conta, né, ela precisava ali, o candidato precisava escrever um pouco, né, de equações, ver do que dependia aquela órbita, né, do período, do raio, enfim, o que dependia ali daquela coisa toda. E no final das contas também dependia de uma coisa curiosa, que era o período, mas não do satélite, um astro do qual ele girava em torno, né? Para ser geoestacionário, o período do astro e do satélite tem que ser o mesmo. Mas enfim, essa questão com certeza desafiou muito mais os candidatos que as demais. Na sequência, uma questão de gases, né? Sobre a oxigenoterapia, né? Bem bacaninha, sobre uma transformação gasosa, também não deve ter dado tanto trabalho para os candidatos, embora uma questão com algum tipo de conta, né? Finalmente, questão 66, essa com o clássico de trocas de calor na calorimetria, uma questão bem trabalhada aí ao longo do ano, com certeza o pessoal conseguiu escrever alguma coisa. E aí, finalmente, mais uma direta, né? Sobre aquela imagem na lente do astronauta, que também bastante criativa, mas bem direta também sobre os espelhos esféricos, né? Finalmente, a de ondulatória, sobre o volume do som. Quando você mexe no volume de um som, o que você alterava na onda? Aí a resposta era amplitude, direto, mais uma questão conceitual. E aí, finalmente, a 69, uma questão bem bacana, que falava um pouquinho sobre a parte de capacitores, né, e placas planas, gerando um campo elétrico uniforme, e analogia com a eletrização ali da célula, né? Como é que era o campo produzido ali nas paredes da célula. Uma questão bem legal também, com certeza, uma interpretação aí bastante minuciosa por parte dos candidatos foi necessária para resolver essa questão. Finalmente, a última questão de gráfico de potência, você tinha que ir lá olhar no gráfico, olhar quanto era a corrente, quanto era a tensão, para calcular a potência dissipada num determinado ponto ali do gráfico do circuito, tá? Enfim, uma prova bastante abrangente, com bastante assuntos ali, desde eletricidade, ótica, ondas, enfim, né? Passeou em bastante campos da física e com certeza desafiou os candidatos, né? Uma boa parte das questões direta, ou seja, sem nenhum tipo de equacionamento, álgebra e tudo mais, aquelas questões mais conceituais, mas uma boa parte também exigia um pouco de trabalho algébrico por parte dos candidatos, de conhecimento, claro, domínio do conhecimento físico, tá? Com certeza uma prova que desafiou bastante os candidatos, separando aí os melhores para a segunda fase. É isso. Um abração para vocês, a gente se vê por aí. Até mais, tchau, tchau.